Fala, meus queridos abençoados, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. É isso aí, eu sou o William Ferreira e tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. É isso aí, é um grande prazer ter vocês aqui de volta com mais um vídeo, gente. Bom, eu peço antes a sua ajuda para compartilhar esse vídeo, gente. Pois é, manda esse vídeo aqui nos seus grupos, no WhatsApp, no Facebook, aonde você puder enviar, está ajudando o canal a alcançar mais pessoas. E quando você acabar de assistir o vídeo, não esquece de comentar, gente. Comenta aí sua opinião, seu posicionamento sobre os assuntos do vídeo, tá? O que você pensa sobre tudo que tá acontecendo. Comenta também da onde você tá falando, pois é, qual sua cidade, qual seu estado, comenta aí pra gente medir aqui a nossa audiência, tá? E também, claro, se você gosta de se manter informado, não esquece de se inscrever no canal, tá bom, abençoado? Deixa o like também e ativa o sininho de notificação, porque se não ativar você vai acabar não recebendo os meus vídeos, tá? Aqui temos notícias quentes todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Eu tô trazendo as melhores notícias do momento, então não esquece de se inscrever no canal. Bom, gente, agora vamos para as notícias, pois é muita coisa, já tem um Digi Red Pill, tá? Mas vamos para algumas bombas que eu separei para vocês aqui, é isso aí. Olha só isso, gente, pessoas da classe média não se identificam mais com Lula, pois é, apontou aí cientista político, e ele trouxe coisas interessantes em entrevista à Globo News, gente, muita coisa interessante. Vamos começar pelo começo. Olha só o que ele falou aqui. Aqui tem um dado super interessante. O eleitor de renda média, que era o foco do governo com a isenção do imposto de renda, hoje se sente ressentido. Por quê? Porque ele olha para baixo e vê quem está com renda baixa melhorando a sua renda, ajudado pelo governo, portanto sem mérito, é só pelo apoio do governo, e olha para cima e vê cada vez mais distante o sonho de se aproximar de quem tem renda alta. Isso está abrindo espaço para que o Flávio cresça. Pois é, e ele continuou, gente. Olha só essa nova fala que ele trouxe sobre o Flávio Bolsonaro. O Lula tem colhido um desgaste nos últimos 4, 5 meses, especialmente entre as mulheres, e isso tem dado um potencial de resultado para o Flávio que até aqui não se podia imaginar. O segundo segmento é o de jovens. Jovens que claramente não se sentem representados pelo Lula, não veem nele o mesmo que a população, por exemplo, de 60 anos ou mais vê. E por último, renda média. E aqui tem um dado super interessante. Pois é, os jovens votando mais do Lula aí, né, gente? Pelo menos isso. É outra geração, é uma geração que não acredita nas mentiras do Lula, que toda eleição diz que vai tirar o pobre da pobreza. Pois é, nunca tira. Agora tem picanha e também tem escala 6x7, gente. Essas daí é as mentiras, sempre usando o pobre como massa de manobra. É isso. Bom, gente, agora olha isso, gente, o Gilmar Mendes não tem limites, pois é, eu trouxe aqui pra vocês ontem ele cometendo xenofobia, pois é, agora ele atacou, gente, os homossexuais, pois é, ele simplesmente disse, e se criasse um boneco homossexual e esse boneco começasse a atacar o Zema? Pois é, o Zema não ia gostar, né, do boneco homossexual. Ele falou isso, gente. Ele falou isso. E eu não vi cancelamentos nas redes sociais. Mas olha só isso. Imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Se fizermos ele roubando dinheiro no Estado. Gilmar, tô achando isso uma vergonha. Você pode mandar fazer boneco meu de homossexual, de ladrão, do que você bem entender. Pode me satirizar à vontade. O que você não pode fazer é comparar homossexual com ladrão. Sério que você acha a mesma coisa chamar alguém de homossexual ou de ladrão? Aí você mostrou todo o seu mais puro preconceito por o Brasil. E que história é essa de que sátira tem limites?
Parece que você até tá com saudade da ditadura, quando os poderosos mandavam prender humoristas. Vamos parar com isso, Gilmar. É isso, né, gente? Mas foi pior. Ele simplesmente tentou ofender o Zema usando a palavra homossexual. Pois é, imagina um boneco homossexual falando mal do Zema. Isso aí foi para ofender o Zema usando a palavra homossexual. Então, além de cometer xenofobia no dia de ontem, hoje ele veio atacar a comunidade LGBT, gente. Tá aí. Aí cadê vocês, LGBT? Cadê vocês? Vocês têm que falar sobre isso também, né? O cara tá atacando vocês aí. Pois é, mas vamos continuar neste mesmo assunto. Pois é, mas agora com Marcelo Van Hatter. Olha só isso. Ele não para, depois de ter sido xenofóbico com os mineiros, Gilmar Mendes decidiu destilar homofobia. Em um comentário sobre os fantoches que Zema usou para falar da farra dos intocáveis e que Gilmar Mendes julgou ser ofensivo, apesar de ser apenas uma sátira, ele decidiu perguntar a jornalista se Romeu Zema não acharia ofensivo se fizesse um boneco dele homossexual. Olha, ele, Gilmar Mendes, votou inclusive equiparando no Supremo Tribunal Federal a homofobia ao racismo. Gilmar Mendes, você está passando ridículo. Na verdade, quanto mais você fala, mais as pessoas te conhecem e mais veem que a farra dos intocáveis que Zema tanto tem combatido precisa acabar. Chega. Pois é, gente, esse daí é o Gilmar Mendes. Quando ele resolve falar, acontece essas coisas, tá? O intocável, pois é, o intocável Gilmar Mendes, é isso aí. Bom, vamos para mais notícia porque não para, né? Olha só, gente, vamos falar agora da Soraya Tronic, sei lá como é o sobrenome dela, gente. Ela simplesmente atacou o Frei Gilson. É isso porque o Frei Gilson sempre fala aí da maldição que é o comunismo, né? E veio ela atacar o Frei Gilson, mas não prestou não, gente. Não prestou não, porque o pessoal caiu em cima. E vale lembrar que a Soraya Tronic, gente, ela mama o dinheiro público, né? Ela mama o nosso dinheiro. Enquanto o Frei Gilson, gente, ele faz tudo de graça. Pois é, ele não é apegado a dinheiro. E quando ele ganha algum tipo de dinheiro, com algum evento, com alguma coisa, esse dinheiro é doado integralmente para instituições de caridade. Olha só, gente, Soraya chamou o Frei Gilson de falso profeta. Olha só esses comentários. Senadora Soraya Tronic chama Frei Gilson de falso profeta e misógino após fala sobre o papel da mulher. Um homem que fez voto de pobreza, que não tem patrimônio, que não tem casa própria, que não ganha um centavo com dízimo dos fiéis, diferente de uma grande parte dos líderes espirituais por aí. Enquanto artistas gospel cobram 200, 300, 500 mil para poder cantar a palavra de Deus, Frei Gilson canta de graça. E o que recebe, ele doa. Isso não é discurso, isso é testemunho. Frei Gilson, ele rompeu a bolha dos católicos e conquistou o Brasil inteiro, justamente pela verdade, pela coerência. Porque no país do jeitinho, ele é honesto. No país da mentira, ele é verdadeiro. No país onde a fé virou mercadoria, ele ainda trata a fé como sagrada. Mexer com Frei Gilson não é mexer só com os católicos, é mexer com o Brasil. Agora olha para Soraya. Se elegeu dizendo que era senadora do Bolsonaro no Mato Grosso do Sul, depois fez acordo com Lula em troca de cargo no governo. A mesma pessoa que hoje acusa um homem de Deus de falso. De um lado, um sacerdote que abriu mão de tudo para poder viver o que prega. Do outro, uma política que, mama o dinheiro público e faz acordos quando convém. E quanto ao misógino, é para isso que essa lei de misoginia vai servir. Começará a ser usada para poder atacar um frade que cita Gênesis numa homilia. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: o alvo é a violência contra a mulher ou é o silêncio e a prisão de adversários? Tudo vai virar misoginia. O padre que cita Paulo, o pastor que lê Efésios, qualquer um que discorde. Quando a lei vira arma, ela não protege as pessoas, ela persegue opositores. Só que eu quero terminar esse vídeo falando sobre o Frei Gilson, porque é ele que merece o último espaço aqui. A gente vive numa época em que todo mundo fala de fé, mas quase ninguém a vive.
Líderes espirituais constroem impérios, compram jatinhos, erguem templos de mármore, pedem dízimo de gente pobre. Frei Gilson faz o caminho inverso. Ele desceu, escolheu o convento quando podia ter escolhido o estrelato. Escolheu o silêncio quando podia ter escolhido os holofotes. E por isso, milhões de pessoas se levantam de madrugada para poder rezar com ele. Não é marketing, não é algoritmo, é honestidade espiritual. E exatamente esse tipo de pessoa que o poder não suporta. Quem não tem preço não pode ser comprado. Quem não tem ambição não pode ser ameaçado. Quem vive o evangelho de verdade é um espelho que incomoda quem só usa a fé como palanque. Eu sou Cardoso Mundo, marido, pai, terapeuta e empresário, e estou aqui para te ajudar a se livrar dos seus traumas e viver uma vida com mais liberdade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. Não podemos permitir esse ataque ao Frei Gilson. É isso, gente. Essa daí é a Soraya Tronics. A mulher mais falsa do que essa eu não conheço não, gente. Ela é tipo uma nota de R$3. É isso aí. Gosta de atacar as pessoas e não olha o próprio umbigo. Bom, em falar em Soraya Tronics, gente, foi ela que atacou, sabe quem? O Alfredo Gaspar, acusado de pedófilo. Aí continua aí, né? Que não posso falar aqui. Justamente por ela, pela Soraya Tronics e também o Lindbergh Faria, gente. É isso aí, o lindinho, é isso. Mas ele resolveu fazer o DNA mesmo sabendo a verdade, né? Agora ele vai poder processar e quem sabe a gente consegue caçar tanto a Soraya quanto o Lindbergh, gente. Olha só o que ele falou aqui. Acabei de coletar o meu material genético. Estou aqui na perícia oficial do estado de Alagoas. Por livre e espontânea vontade, pedi uma ordem judicial para fazer essa coleta. O meu teste de DNA. Fui acusado de forma covarde, vil e abjeta por membros do Partido dos Trabalhadores de algo que não pratiquei. A cortina de fumaça justamente no dia que pedi a prisão do filho do presidente da República. O PT age assim. Quem tem a verdade não teme absolutamente nada. O crime que praticaram contra a minha pessoa foi vil, abjeto, mas a verdade é soberana. Eu só quero justiça, eu quero celeridade. O povo brasileiro merece essa resposta imediata. Tá aí, gente, tomara que caiam, né? Tomaram que tenham mandato cassado, é isso aí. Se você também concorda com isso, comenta aí embaixo. Bom, gente, e antes da gente ir para o Didi Red Pill, gente, eu quero que vocês vejam esses comentários aqui. Pois é, você que é de direita, você que é pessoa do bem, precisa ver esses comentários. Olha só. A mentalidade da esquerda, do PT, é destruir a porra toda, irmão. É dividir, é destruir. Ontem com o Marco Antônio Costa eu falei o quê? Copa do Mundo. O povo vai ficar inebriado com a Copa, tu sabe. Depois da Copa ele vai dar crédito pro pobre comprar moto. Porque carro ninguém mais compra nesse país, mas moto vai ainda poder comprar, tu sabe. Ele vai liberar dinheiro pra educação, pro povo. A carne da JBS, vou tirar imposto só até as eleições. A picanha vai ficar barata, você vai ver. Você vai ver. O Lula, em todo o governo dele, todos os maiores escândalos apareceram. Olho pro Lula, eu não vejo virtude nenhuma, a não ser uma lealdade maldita de troca com amigos que por troca, e não, aí eu não vejo amizade, eu só vejo interesse. Esse homem é um maldito, e é um maldito que é protegido por uma imprensa maldita. Eu não concordo, por quê? Porque quem sofre, eu repito, é o povo. 80% desse país, R$3.000 a família ganha, cara. Miserável, que promete picanha. Miserável. Ele só mentiu. Bom, gente, agora a gente vai com ele, o meu querido Didi Red Pill aqui, tá? Vai trazer mais algumas notícias pra gente, mais algumas bombas. Bom, e antes de ir pra ele, gente, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, é que tem gente comentando aí embaixo que eu não coloco a data no vídeo. Pois é, gente, mas se você acompanha realmente o canal aqui, você sabe que eu solto 3 vídeos por dia e gravo sempre no mesmo dia. Pois é, então os vídeos é todo atuais. Se você recebeu a notificação, é porque o vídeo foi gravado nesse dia. Olha só, são exatamente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver, olha só.
5h01 da manhã. Pois é, 5h01 do dia 24/4, gente. 5h01 do dia 24/4. Eu tô aqui gravando pra vocês. Então, os vídeos são todos atuais. Eu gravo e já coloco no canal. Se você for inscrito e se você receber a notificação, é porque o vídeo é do mesmo dia. Não precisa estar colocando data toda hora em vídeo. Às vezes eu falo sim o dia da semana, às vezes não falo. E é isso, se você acompanha o trabalho aqui, sabe que o canal tem 3 vídeos por dia. E estes vídeos são gravados de manhã, de tarde e de noite. E é isso. Agora, sem mais delongas, vamos para ele, o nosso querido Didi Red Pill. Parece que tá rolando aí nos bastidores uma corrida para ver quem é que vai ser o dedo duro primeiro. De um lado do ringue está Daniel Vorcaro, do Banco Master. 42 bilhões de dívida aí para espetada no bolso do povo brasileiro. Do outro lado, Paulo Roberto Costa, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, preso recentemente, mas não aguentou ficar muito tempo preso e já está querendo abrir a boca. Bom, todo mundo sabe como é que funciona uma delação, né? A gente, brasileiro, já está calejado de delação. A gente viu bastante isso no Mensalão, no Petrolão. A gente viu recentemente um arremedo de delação premiada do Mauro Cid, né? Um cara que realmente tinha nada para delatar, tudo conversa fiada. Então ele inventou a história 11 vezes até que ela ficasse mais ou menos verossímil e nem conseguiu e ficou lá e foi essa que foi aceita. Mas enfim. E agora tá essa guerra desses dois aí e o pau tá torando. Então, vamos lá, porque a CNN, o G1 fez uma matéria curiosa. Olha só. Aí foi essa matéria do Valdo Cruz e do Márcio Falcão. Corrida da delação do Master terá benefícios. Quem falar mais do que a PF já sabe. É óbvio, né? O caso Master tem tudo para se transformar em uma corrida de delações. Terá benefícios e o acordo fechado. Quem falar mais do que a PF sabe e trouxer informações novas sobre atos praticados principalmente por autoridades públicas. Quem seriam essas autoridades públicas, hein? Segundo investigadores, essa corrida em busca de uma colaboração premiada já tem pelo menos 4 investigados. Paquito, Fabiano Zetel, que é o cunhado de Paquito, João Carlos Mansur, se eu não me engano é da REAG, e agora o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Até agora, porém, ninguém formalizou uma proposta oficial de delação. Quem está mais próximo é Daniel Vorcaro. Depois de prometer o roteiro da delação para abril, agora os advogados do banqueiro estão falando em maio. Bom, galera, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu não sou engenheiro de obra pronta. Eu disse que uma parada gigantesca desse tamanho, aonde se pretende delatar muita gente, não fica pronto em 1 mês, 2. Não fica. É muita coisa, é muita confusão, é muita gente, muito dinheiro, está escondido, e tem procurador, e tem offshore, e tem um bocado de coisa. Não é assim, não. Não é ele dizer. Ele tem que provar. E demora. E eu já tinha cantado essa pedra. E lhe digo mais. Essa parada do Daniel Vorcaro aí, essas delações todas, é para ano que vem, irmão. Ano que vem a gente ainda vai estar falando de delação. Acredite. Acredite. Claro que eu acho que antes disso, alguém já vai delatar. Porque como disse o Valdo, né? Quem sair na frente se dá bem. Então, o nego tá correndo mesmo para ver quem é o primeiro. Mas não é assim. Ok? Não é assim. A coisa demanda tempo. O último a sinalizar a negociação a uma colaboração premiada foi o ex-presidente do BRB, que vinha sendo pressionado por amigos e familiares a contar tudo o que sabe sobre o esquema do Master. Investigadores que acompanham o caso afirmam que a defesa de Vorcaro já foi alertada de que a delação precisa acrescentar material inédito que vá além do que já foi identificado em seu celular. O mesmo recado está sendo repetido para todos aqueles que negociarem um acordo de delação premiada. As portas, segundo investigadores, não estão fechadas, pelo contrário.
Mas depois de tantas negociações em casos passados, a experiência aponta para a necessidade de os investigados abrirem o jogo desde o início e não ficarem contando aos poucos e depois de pressionados. Além do banqueiro e do ex-presidente do BRB, o fundador do REAG, João Carlos Mansur, e o cunhado de Vocaro, Fabiano Zettel, estariam dispostos a colaborar. Fora Paulo Henrique Costa, os 3 restantes poderiam fazer uma delação na mesma linha. De Paulo Henrique, espera-se que ele conte principalmente o envolvimento de políticos com as negociações para a compra de carteiras de crédito falsas do próprio Master. O ex-presidente do BRB, preso na última operação Compliance Zero, espera ganhar ao menos uma prisão domiciliar, enquanto já admite negociar uma delação depois de muita pressão de familiares e amigos. Bom, não sei se ele vai ganhar prisão domiciliar, não. Acho difícil. Acho bem difícil. Mas, nesse Brasil, a gente não pode cravar nada, né? Bom, vamos lá. O Paulo Henrique Costa era o ex-presidente do BRB. Quem está na mira dele é Ibanez Rocha, o governador de Brasília, que fez merda, é um corrupto e tem que pagar por isso. Não é à toa que o PL já escanteou ele lá em Brasília. Ele não vai ter apoio do PL. De jeito nenhum. Flávio não vai entrar nessa roubada de maneira alguma. Então, assim, ele vai entregar políticos, vai entregar senadores, vai entregar deputados federais, vai entregar muito deputado distrital lá de Brasília. E óbvio que a cereja do bolo é o tal do Ibanez Rocha. E aí tem o seguinte, ele pediu, o Paulo Henrique, pediu para sair da Papuda e ir para a dependência da Polícia Federal, né? Mas não é só porque ele quer fazer a delação. Lembre que com o Paquito foi a mesma coisa. Paquito estava na cadeia, estava no presídio e falou, olha, bicho, me bota lá na Polícia Federal, é um lugar menos ruim, e eu tenho mais acesso aos meus advogados, é melhor para fazer a delação. A polícia aceitou, André Mendonça aceitou, o cara está lá. O cara do BRB que é a mesma coisa, só que tem um detalhe aí. Como ele é de Brasília e a Papuda fica em Brasília, ele está com medo de delatar Ibanez Rocha, que era o governador de Brasília, certo? Agora é Celina Leão, e receber represálias. E ele está certo. Ele está certo. Como é que você vai entregar, delatar o governador do estado que é responsável pela sua segurança dentro do presídio? Só se você for um idiota, né? Porque você vai acordar com a boca cheia de formiga. Então ele está pedindo para ir para a PF, igual a Paquito, para delatar, ter um melhor contato e um maior contato com os seus advogados e, ao mesmo tempo, delatar Ibanez. Porque eu acho que para ele é a cereja do bolo. Aí eu vou trazer aqui a indefectível Malu Gaspar para ela falar dessa corrida também. O Henrique Costa acabou de entrar na fila das delações do Master com essa iniciativa. E o que isso significa? Significa que ele decidiu falar o que sabe para sair da cadeia, porque percebeu que não vai ter condição dele sair tão cedo. E isso quer dizer que para sair da cadeia ele precisa entregar informações inéditas e valiosas para a investigação. E aí, por isso que a gente está falando em corrida, porque o Paulo Henrique Costa está preso na Papuda, ele está constatando que a prisão dele vai ser mantida pelo Supremo Tribunal Federal, está em julgamento agora no plenário virtual, e para entregar o que ele sabe, para que o que ele sabe tenha validade, tenha utilidade para o Ministério Público, ele precisa falar logo. Por quê? Porque o que ele sabe nesse esquema é uma parte do que o Daniel Vocaro sabe. O Daniel Vocaro está negociando delação com a PGR e com a PF, e se o Daniel Vocaro falar antes, sobra pouca coisa nova para o Paulo Henrique Costa acrescentar. E aí, o que ele pode acrescentar, principalmente, André? A participação dele mesmo, de alguns políticos do Centrão, dado que ele sempre foi visto como uma pessoa indicada, padrinhada do Centrão na máquina federal. Lembremos que antes ele foi vice-presidente da Caixa. Então, ele pode entregar como que esses caciques do Centrão tiveram influência no fechamento do negócio com o Master, mas, principalmente, ele pode entregar o governador Ibanez Rocha. Qual foi a participação do governador Ibanez Rocha nos bastidores do fechamento desse negócio? O Ibanez já admitiu que teve reuniões com o Vocaro já falou que teve reuniões com o Ibanez, mas afinal houve alguma contrapartida, teve alguma negociação escusa ou não? O que o Paulo Henrique Costa está indicando é que sim, até porque ele trocou de advogado, entre outras coisas, porque o advogado anterior dele, Kleber Lopes, é advogado do Ibanez da vida toda, de muitos anos. Então havia ali um potencial conflito de interesses. E esse pedido que eu estou apontando aí, para que ele seja transferido
da Papuda, onde ele está agora, que é uma penitenciária estadual, para a superintendência da PF, não só segue o roteiro do Vocaro, como serve também, ele está dizendo que ele não pode ficar numa instalação estadual, já que o principal alvo da delação dele seria justamente um ex-governador de estado. Seria muito arriscado para ele ficar negociando, montando uma delação junto com os advogados, se é dentro de uma instalação do governo. E está certíssimo, foi exatamente aquilo que a gente já tinha comentado aqui, né? A verdade é que está rolando essa corrida, ninguém sabe quem vai delatar primeiro. Segundo o Valdo Cruz, quem está na frente dessa corrida é o Paquito, e tá mesmo, porque ele já está nessa conversa aí já tem um tempo. Só que Paquito sabe de muito mais coisa do que muita gente. Esse cara do BRB, ele sabe de coisas relacionadas ao BRB. Ponto. Ele não vai saber outras transações de Paquito, evidentemente. Então, o Vocaro sabe de muito mais coisa, demora muito mais tempo. De qualquer jeito, achismo, uma não vai atrapalhar a outra. Porque uma tem um foco mais ou menos regional, em Brasília. Claro que vai atingir algum senador, vai atingir algum deputado federal, isso é óbvio. Mas a outra do Paquito pega de norte a oeste, de leste a sul. Pega todo mundo, meu irmão. Principalmente o PT da Bahia, que é onde tudo começou. E eu tô doido para ver isso. Bom, vamos continuar aqui nessa guerra nessa corrida de delações. Agora, a Mônica Berta. Conversei com advogados, o Megali, familiarizados com delações premiadas, com o ministro André Mendonça e também com o Daniel Vocaro, e eles dizem que o ministro do STF deu início a uma corrida por delações premiadas em Brasília, que obriga os condenados, como disse você, a fazerem uma colaboração abrangente que entregue o maior número de parceiros criminosos e que não tente proteger esse ou aquele sob o risco de fracassar. A corrida se inicia com Daniel Vocaro de um lado, no caso do Banco Master, porque tem também o INSS, mas aqui nós estamos falando do Banco Master. A corrida se inicia com Daniel Vocaro de um lado e o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, de outro. Né? Nos áureos tempos, eles fizeram negócios bilionários com a compra pelo BRB de carteiras podres do Banco Master. Né? Os dois viveram juntos os mesmos fatos, sabem das mesmas informações, né? E ganha quem chegar primeiro. É o que os advogados chamam, Megali, de teoria dos jogos. Né? Qual é essa teoria? 2 investigados são presos, se nenhum deles falar, ambos podem ser absolvidos por falta de provas, caso a investigação não chegue a essas provas. É o jogo 1, é uma possibilidade. Na segunda opção, se um deles falar, né, é absolvido e o outro pega décadas de prisão. Né? Quem falar primeiro e fala melhor ganha, o outro se dá mal por muitos e muitos anos. Então, tendo duas delações paralelas, a polícia, a Procuradoria e a Justiça podem comparar dados, podem comparar informações. Chegar, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma cena fictícia, mas o Paulo Henrique fala alguma coisa, aí chegam para o Vocaro e falam, olha, não é bem isso, você está contando, mas está contando pela metade, o Paulo Henrique já contou um pouco mais, está contando uma história diferente, você não fala de fulano, de ciclano, ele está falando, né, vamos suspender a delação por um tempo para você pensar melhor. Então, há uma possibilidade muito maior de se contrapor, né, a versão dele. Então, outro fato, Megali, é que dificilmente todas as delações de um caso são aceitas, né? Porque senão todo mundo comete crime, depois vai preso, delata todo mundo é perdoado e o crime acaba compensando. Então, vai ser de fato uma corrida, porque a probabilidade maior é que uma das delações seja aceita e a outra seja rejeitada. Então, vamos ver. Aparentemente, né, Megali, aí eu tô falando como uma intuição, sem informação, o Vocaro tem muito mais para contar, né? Porque estava em muitas pontas de muitos negócios. Mas o negócio principal, o centro de toda a investigação, que é o negócio do BRB, Paulo Henrique, tem muito a contar também. Foi exatamente aquilo, mais ou menos aquilo que a gente tinha comentado, né? Uma é uma delação regional, Paulo Henrique vai entregar a galera de Brasília e aquele entorno, e o Paquito é de leste a oeste, de norte a sul. Muita gente envolvida aí, principalmente aquele que você está pensando, que é o que todo mundo está esperando, né, bicho? Que ele entregue logo o cara. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Se vai acontecer, eu também não sei. Mas se também não entregar esse cara, a sociedade não vai aceitar essa delação, não. Mas não vai mesmo. Depois de tudo que a gente viu, depois de tudo que a gente sabe, não. Acho bom entregar, viu, Paquito? Bom, vamos lá. Matéria aqui do Metrópolis. Vocaro negocia devolver quantia surpreendente para reduzir pena. O banqueiro Daniel Vocaro fará a devolução de um valor expressivo na tentativa de atenuar sua pena. A coluna apurou que a quantia irá surpreender. Antes da prisão, Vocaro já dizia a interlocutores que devolveria 50 bilhões que o FGC dispôs para socorrer os clientes do Master. Já seria o maior valor da história
em negociações de delação premiada. Na conta, Vorcaro quer devolver o valor do rombo no banco e o montante que pagou de propina a agentes públicos. A coluna apurou que a delação está em fase de conclusão. Que conclusão? Nem começou. Nem começou. Está nada em fase de conclusão. Para ser apresentada no final do mês. Não vai, já postergaram para o mês que vem, não tem nada em fase de conclusão. Daniel Vorcaro aí fala que foi preso dia 26, em 2020, 12 de fevereiro de 2026, no âmbito daquelas delações, etc e tal. Bom, 50 bilhões, meu irmão, é muita grana. Bro. Muita grana. Aí eu te pergunto, se um cara vai devolver 50 bi, você acha que ele vai devolver tudo? Você acha que ele vai devolver tudo? Vai devolver 50 bi, vai fazer um acordo, daqui a um tempo sai da cadeia e ele vai ficar pobre. Ele sai miserável, vai morar numa favela. É isso que vai acontecer com o Vorcaro. Irmão, se o cara vai devolver 50 bi, ele tem no mínimo o dobro disso escondido. No mínimo ele tem o dobro disso escondido. No mínimo. Certo? Porque ninguém vai fazer uma delação para sair com a mão na frente e outra atrás, né? Ninguém. Ele não vai entregar o dinheiro todo que ele tem, todo mundo sabe disso, a polícia sabe disso também. Aí vem a Andréa Sadi. Em fase de negociação saia antes da eleição. Agora eu já estou perguntando assim, vai sair antes da Copa? Entendeu, Malu? Não, eu acho que isso daí vai demorar, porque eu ia acrescentar aí ao que o Valdo falou, a questão do valor também, essa entrega, sim, né? Sim, esse isso é muito a grana. importante, porque o Vorcaro está soprando por aí que ele vai entregar 40 bilhões em 10 anos. Primeiro que acho que é difícil ele ter 40 bilhões para entregar. Em 10 anos, vem o trauma da delação do Joesley, que também fez uma delação parcelada, e isso acho que não placa mais. Inclusive, eu tenho ouvido investigadores dizendo que eles não querem virar sócios do Vorcaro, eles querem fechar um acordo de colaboração premiada que seja útil, né? Então, isso também vai ser uma questão. Por isso que eu acho, André, que não vai ser antes da Copa, e não sei não, e nem se vai ser. O negócio é muito complicado. Você tem essas 4 delações, por exemplo, que eles querem fazer juntos. E ainda não, eu aposto num quinto candidato a delator, que é o Daniel Monteiro, que foi preso na semana passada, que é o advogado que controla toda a rede de fundos do Vorcaro. Eles querem fazer juntos. Os investigadores não querem nada desse negócio junto. Cada um faz por si e vê qual é. Então vai complicar, eu acho que vai complicar, vai dificultar a negociação. Eu acho que vai ficar ida e vinda, delações grandes, de esquemas complexos. Acho que... Bom, 2 coisas aí, né? A primeira é que os valores já mudaram. Ela está falando de 40 bi. Ou são 10 bilhões a menos. Metrópolis fala em 50, a Globo News fala em 40. E outra, que conversa é essa de você devolver 40 bilhões em 10 anos? Eu nunca vi falar nisso, não. É o devolvedor de propina à prestação. Eu nunca vi isso, meu irmão. Compadre, é o seguinte, você quer devolver, você vai devolver logo a porra toda de uma vez. Se não, meu irmão, fica aí 20 anos na cadeia, pronto e acabou. Tem negócio de devolver 10 anos. Já pensou? Quem é maluco de acreditar que Vorcaro daqui a 10 anos ainda está devolvendo dinheiro? Quem é idiota para acreditar nisso, pelo amor de Deus? Não dá, né, irmão? Não dá, né? Era só o que me faltava. Devolução de dinheiro roubado em 10 anos. Aí sabe o que acontece? O cara bota para render juros em algum lugar do mundo aí, uma parte dessa grana, e vai pagando com juros. E o grosso, lá ele, fica com ele. Não dá, né, velho? Agora eu concordo, você viu aí que eu já tinha falado antes, que isso não vai sair antes da Copa. Agora, a Copa é agora em junho, julho, sei lá, tô nem aí pra Copa. Mas acho que é sempre no meio do ano, junho, julho, por aí. Não vai sair antes da Copa. Não vai. Eu já tinha falado isso há muito tempo atrás. Cara, essa delação vai sair lá para setembro. Pleno auge da campanha eleitoral. Final de agosto, início de setembro. Pode ser que saia. O pau torando entre Lula, se for concorrer, e Flávio. Certo? Bom. Mas vamos lá. Defesa de Vorcaro sinaliza a delação forte que aborde 3 poderes. A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro sinalizou a André Mendonça uma delação premiada forte que envolva personagens dos 3 poderes, segundo relatos feitos por interlocutores à CNN. A conversa entre o advogado José Luiz de Oliveira Lima e o ministro aconteceu recentemente em São Paulo e foi pelo menos a segunda já realizada entre ambos. Os relatos foram de uma mudança entre a primeira e a segunda conversa.
Enquanto no primeiro encontro Mendonça saiu mais pessimista quanto ao alcance da delação de Vorcaro e sem dar garantia de que caminharia para homologar a delação, conforme revelado pela CNN, nessa segunda, o ministro pareceu mais otimista. A expectativa é de que o material, que só deve ser apresentado a ele em maio, eu duvido, seja amplo e aborde a relação de Vorcaro com integrantes dos 3 poderes da República, tratando inclusive de ministros do governo Lula e do Judiciário. Quem será o ministro do governo Lula, Rui Costa? Quem será, Rui Costa? Não sei. Pode ser Lewandowski também, ex-ministro. Tem muita gente aí, né? Uma mudança no plano inicial da defesa de poupar ministros do Supremo Tribunal, conforme mostrou a CNN no início das tratativas. Uma mudança no plano, né? O motivo principal é de que, sem uma delação completa, a chance de Mendonça não homologar o acordo é grande e, consequentemente, a de Vorcaro permanecer por um longo tempo preso. É aquela história que todo mundo está comentando. Todo mundo está falando. Se não tiver o peixe grande, aquele peixe gordo que a gente sabe qual é, não adianta, Mendonça não vai homologar. Não vai homologar. Então, ou ele bota a boca no trombone, ou ele vai passar o resto da vida na cadeia. Certo? Bom, vamos ver o que é que Paquito vai escolher. Agora, veja bem. Sim, claro que ele tem informações para delatar executivo, legislativo e judiciário. Só que eu acho que vai além disso. Eu acho que ele tem capacidade de entregar Polícia Federal. Acho que ele tem capacidade de entregar Ministério Público. Não esqueçam que o PGR estava lá tomando uísque com ele lá em Londres. Então não é só executivo, legislativo e judiciário. Esse cara aí, meu irmão, é uma bomba atômica que, se ele abrir a boca para valer, com força, com vontade, não sobra ninguém na República. Não sobra ninguém. Inclusive, como eu disse, Polícia Federal, etc e tal. Ministério Público e etc e tal. Porque, meu irmão, se ele não entregar aquela pessoa que a gente está pensando, não vai para lugar nenhum. Ele não vai para lugar nenhum. Beleza? Bom, vamos continuar aqui na nossa bagaceira, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda com integrantes da Suprema Corte. Vou te pedir o seu joinha, vou te pedir que você se inscreva aqui no nosso canalete, vou te pedir que você ajude os patriotas, porque estamos na reta final. Beleza? Bom, galera, olha só essa história cabulosa. E eu digo cabulosa, quer dizer, não sou nem eu que vou dizer que é cabulosa. É a própria CNN que vai trazer uma informação pra gente que realmente, meu irmãozinho, a parada é muito estranha. É muito estranho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ala do STF planeja constranger Carmen Lúcia em julgamento sobre o Rio de Janeiro. Rapaz, é como se fosse uma máfia, né? Quando você tá dentro, tá todo mundo é seu amigo. Na hora que você bota o pezinho para fora, na hora que Carmen Lúcia começa a ensaiar, ir pro lado do Fux, do André Mendonça, aí, meu irmão, o inferno astral começou para cima dela. Aí querem constranger ela, os colegas dela, os ministros que ela andava, os amiguinhos dela, agora querem constranger ela. Eu tô com pena? Tô não. Quem com porcos se mistura, farelo come. Uma ala do STF se prepara para constranger a ministra Carmen Lúcia no julgamento da reclamação do PSD sobre as eleições do Rio de Janeiro, após a cassação do agora ex-governador Cláudio Castro. Certo? Essa matéria aqui é do Caio Junqueira. O primeiro é o fato da ministra, enquanto presidente do TSE, ter demorado a agendar o julgamento da Corte Eleitoral nas ações para caçar 2 aliados de Castro e o governador bolsonarista de Roraima, Antônio Denário. O segundo é o fato de, até hoje, o TSE ainda não ter publicado o acórdão do julgamento que cassou Castro, o qual será remetido ao STF para que possa ser dada continuidade ao julgamento da ação
que decidirá se o Rio deverá ter eleições diretas ou indiretas. O julgamento foi suspenso no dia 9 de abril, após um pedido de vista de Flávio Dino. A dificuldade na publicação, aponta uma fonte que acompanha o caso, deve-se ao fato de as 3 certidões publicadas desde o julgamento da Corte Eleitoral terem interpretações distintas sobre se as eleições devem ser diretas ou indiretas. A primeira, publicada em 24 de março de 2026, não faz referência à forma de substituição de Castro. A segunda, em 25 de março de 2026, menciona o artigo 224 do Código Eleitoral, o que remeteria a eleições diretas. E a terceira, publicada horas depois da segunda, por sua vez, faz menção ao artigo 142 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o que remete a eleições indiretas. Então tá nesse imbróglio aí. Lá no Rio, ninguém sabe de fato o que é que vai rolar. Hoje eu li uma matéria que o presidente da Assembleia Legislativa vai pedir ao STF que bote logo ele como governador do Rio. Está doido para ser governador, né? Eu não sei se vai ser eleição direta, eu não sei se vai ser eleição indireta, e a indireta seria através da Assembleia Legislativa do Rio, não sei. Eu sei que os ministros, os coleguinhas dela, querem constrangê-la, certo? Querem constrangê-la para ver se ela deixa aquele alinhamento que ela está tendo com Edson Fachin, por exemplo, já que ela é relatora não, né? Edson Fachin pediu para ela ajudar a elaborar aquele código de conduta, código de ética, etc e tal. Então, a galera do mal está revoltado com isso, certo? Aí eu vou trazer aqui a matéria da própria CNN, comentando também essa briga interna que está rolando lá no STF por causa das eleições. Percebendo? E o Matheus vem explicar para a gente uma questão de um racha. Aqui a Taja já mostra, o racha no Supremo se amplia e pode impactar o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições. Esse cenário hostil, né, nas relações entre Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Tipo o Supremo revertendo decisões do TSE sobre as eleições no Rio de Janeiro. Mas, Matheus, para a gente até explicar aqui para quem nos acompanha, aliás, bem-vindo, hein? Bom dia para você, Matheus Teixeira. Integrantes do TSE são também do Supremo Tribunal Federal, né? A corte do TSE é formada por vários integrantes, alguns do Supremo. Esse racha também diz respeito, nominalmente, a quem vai ocupar o TSE agora, ou é algo mais estrutural de haver divergências entre as duas cortes? Exatamente, Elisa. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que nos assiste. É o que a gente viu ali de maneira muito explícita naquele julgamento sobre o mandato tampão do Rio de Janeiro, em que ministros fizeram críticas à maneira como o TSE conduziu o processo, que demorou e acabou gerando toda essa confusão e indefinição que está a política do Rio de Janeiro. Isso ali já deixou claro que há uma ala do Supremo crítica a como o TSE foi conduzido e como os processos estão sendo conduzidos com sucessivos pedidos de vista, o que acabou gerando toda essa indefinição não só no Rio de Janeiro, mas também em Roraima. E agora a gente viu 3 ações de ministros do Supremo que também dialogam com a questão eleitoral e que foi tomada no âmbito do TSE. Primeiro, o inquérito aberto por Alexandre de Moraes contra Flávio Bolsonaro por ter difamado, supostamente caluniado o presidente Lula. Essa ação, por exemplo, geralmente de propaganda eleitoral, de ataques abaixo da linha da cintura, como a gente costuma falar, são tratados no âmbito eleitoral, mas isso já se antecipou e começou no STF por iniciativa do ministro Alexandre de Moraes. Depois veio esse movimento contra o senador Alessandro Vieira, que indiciou, ou pelo menos tentou indiciar, depois não foi aprovado o relatório na CPI do crime organizado, 3 ministros do Supremo e a Procuradoria-Geral da República. Como resposta, o ministro Gilmar Mendes encaminhou à PGR um pedido para que ele seja investigado. E o terceiro elemento, a questão de Romeu Zema, que o ministro Alexandre de Moraes pediu, que o ministro Gilmar Mendes pediu para Alexandre de Moraes investigá-lo no inquérito das fake news. Zema também pré-candidato à presidência da República, assim como Flávio Bolsonaro, e Vieira pré-candidato à reeleição para o Senado. Os 3 tiveram, portanto, o início de um processo contra ele, seja na Procuradoria, seja no Supremo Tribunal Federal, o que, em tese, seria mais um âmbito da seara eleitoral, para discutir ataques e o comportamento de pré-candidatos, mas isso está no âmbito do STF. O que acontece? O TSE, que na última eleição, foi presidido por Alexandre de Moraes de maneira muito dura, inclusive despertando muitas críticas na situação do bolsonarismo, agora o TSE vai ser presidido por Cássio Nunes Marques e André Mendonça. E uma ala do Supremo ali, de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, avalia que tem que ter muito cuidado para o TSE não deixar as fake news se proliferarem e que tem que ter uma medida muito firme, uma atuação muito firme em relação a isso. E agora, os ministros aí, um pouco antes de assumir a presidência e a vice-presidência, primeiro criticados por esses pedidos de vista sucessivos, e agora essa ala do Supremo já dá início a uma cruzada contra o que eles consideram fake news de candidatos, mesmo antes de o TSE analisar essas questões, Elisa. Pois é, você está vendo aí que tem várias questões para ser analisadas no TSE, né? E a galera tá realmente botando... a galera
o grupo político, digamos assim, da Suprema Corte, está criticando o TSE porque a Carmen Lúcia parece que não estava fazendo o trabalho dela a contento, segundo eles, né? Mas isso aí, meu amigo, é aquela história, né? Eram amiguinhos e agora eles estão se digladiando lá entre si. Eu torço pela briga. Por falar nisso, o senhor Gilmar Mendes deu uma entrevista para o Globo, né? Ele deu uma entrevista para o Globo, que eu quero trazer aqui para vocês alguns trechos do Sapão. Vamos lá. Primeiro é esse. Gilmar diz que inquérito das fake news continua necessário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu a continuidade da investigação durante a entrevista ao Jornal da Globo, exibida na noite de ontem. Eu vou botar as aspas dele aqui. Na entrevista, o ministro também comentou a atuação do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, após a divulgação de vídeos com críticas a integrantes da corte. Vamos por partes. Primeiro, vamos ver o Sapão dizer que o inquérito das fake news é necessário e tem que ficar até outubro. Por que até depois das eleições, galera? Alguém saberia me dizer por que depois das eleições? Mesmo entre quem já enxergou mérito no inquérito das fake news, notadamente no período em que a democracia foi mais atacada, muita gente hoje considera que ele, aos 7 anos de existência, já cumpriu sua função e virou só uma arma poderosa nas mãos do relator, ministro Alexandre. O senhor acaba de remeter uma notícia... Por que esse cara fica com esse bico assim? Parece um sapo mesmo, miserável. Pai, olha o bico do Gilmar, brother. A crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo, pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Bom, curioso, né? Ele aí tá dando as espetadas que ele gosta de dar, as patadas que ele gosta de dar, mas eles querem esse inquérito aberto até as eleições para controlar as eleições. Para qualquer um que pisar fora da linha daquilo que o Supremo acha que não deve ser colocado dentro desse inquérito. O Flávio já tá, o Zema provavelmente vai estar, o Alessandro Vieira vai estar, daqui a pouco vai estar todo mundo, meu amigo, aí dentro, certo? E limpando o terreno para que Lula faça a sua campanha com mais tranquilidade. Então, eu ainda acredito que nem depois das eleições esses caras vão terminar. Esse inquérito das fake news só vai ser encerrado quando a gente tiver maioria no Senado, certo? E pedir impeachment da Suprema Corte. Aí eles vão encerrar. Não vai encerrar depois das eleições. Não vai. Não será encerrado após as eleições. Pode ter certeza disso. Bom, aí, né, essa entrevista é muito longa, tem muitos cortes, não dá para trazer tudo, mas alguns trechos a gente precisa comentar. Gilmar defende STF e diz que buscaria endereço do caso Master na Faria Lima e não nos 3 poderes. Decano do Supremo afirma que investigações apontaram problemas mais profundos em regulação e participação do esquema ou do sistema financeiro em suspeita de fraude. Vou botar aqui esse trecho também, porque é curioso, né? Ele diz que... É curioso quando ele fala assim, ó, eu buscaria, né, o problema do Banco Master na Faria Lima, não nos 3 poderes. O que ele está dizendo é o seguinte, a gente não tem nada a ver com isso. É só a Faria Lima. Será? Será que é só a Faria Lima que tem a ver com isso, Gilmar? Qualquer jeito, vamos ouvir a voz da sapiência, né? Essa é uma questão que cada qual terá que fazer o devido encaminhamento. O que me parece que é importante que se diga
é que esta questão do Vocaro, Master e tudo mais, que a imprensa, ou parte da imprensa, transformou num case do Supremo Tribunal Federal, é um problema talvez mais profundo, que revela problemas de regulação, participação do sistema financeiro. A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Vocaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse buscar o endereço do caso Vocaro e do caso Master, eu veria ele na Faria Lima. Ministro, eu acho que a gente pode procurar os endereços do caso Master, onde quer que a gente queira, e o papel da imprensa é procurar em todos os lugares possíveis. Mas me parece que caiu no colo do noticiário, do público, a participação, o envolvimento de ministros do Supremo com Daniel Vocaro. Então não é assim que saiu uma ideia da nossa cabeça. Mas vou lhe fazer uma outra pergunta relativa a isso também. Neste momento em que avançam as tratativas para uma possível delação de Vocaro, o ministro Alexandre tirou da gaveta uma ação apresentada em 2021 pelo PT, questionando as atuais regras para colaborações premiadas. Eu não vou perguntar, claro, como é que o senhor pretende votar nessa matéria, isso é uma questão futura. Eu foco numa questão anterior. A coincidência temporal entre as duas coisas não é ruim para a imagem do STF? Não é natural que as pessoas vejam no resgate dessa ação uma tentativa de evitar ou pelo menos de reduzir o dano de uma delação do Vocaro? Renata, no passado a gente dizia que nós tínhamos 150 ou 180 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 180 ou 200 milhões de juristas, todos palpitando sobre coisas do Supremo, sobre impedimento, suspeição. Nós temos uma série de processos aqui, milhares de processos no gabinete. Por que um processo é pautado e não outro, eu não sei dizer. Até porque eu só respondo pelo meu gabinete. Mas eu acho que esse tipo de ilação, em princípio, é indevida. Há muito tempo nós estamos discutindo a questão da delação. Vocês acompanharam e de perto e participaram da Lava Jato. Vocês sabem o que aconteceu em Curitiba, como se manipulou delação. Todos nós sabemos disso. Vaza Jato revelou isto. Nós sabemos, portanto, que a delação precisa de aperfeiçoamento. É o momento, não é o momento? Essa é uma questão que cabe ao relator que traz o processo e um diálogo com a Corte. Ministro, eu acho importante colocar aqui, registrar que o senhor sempre foi um crítico das delações e de outros institutos, como das prisões alongadas. Essa sempre foi uma questão do senhor. Mas, por outro lado, eu pondero que é impossível a gente não colocar essa questão no contexto atual, ministro. Ninguém aqui está querendo ser jurista, mas como é que as pessoas olham para o que está acontecendo, olham para o resgate dessa ação pelo ministro Alexandre e não pensam algo como: ele não viu problema na delação do Mauro Cid, mas aparentemente ele está vendo problema agora na delação do Vocaro. Não é um raciocínio natural por parte das pessoas? Não é legítimo que elas façam essa pergunta? Não, é legítimo que se faça pergunta e que se esclareça e que as pessoas respondam. Veja que, no ano passado, eu propus que o tribunal discutisse os penduricalhos. Propus ao atual presidente Fachin, que antes era apenas presidente eleito. Isso demorou para ser feito. Acho que já deveríamos ter feito até anteriormente. Por que retardamos tanto? Por razões as mais diversas. É difícil agora explicar, e você não me daria tempo. A questão da política interna do próprio tribunal, os erros que se cometeram. Eu venho defendendo um pacto republicano. Falei isso com o Fachin. É preciso que nós nos unamos para fazer um debate sobre várias questões. A questão do orçamento, a questão das CPIs, a melhoria de uma série de elementos da legislação, da nossa relação com o próprio poder legislativo e executivo. O modelo está muito disfuncional. Toda hora que se precisa, vem ao Supremo Tribunal Federal. E depois se diz, isso leva a um paroxismo, a um paradoxo. E depois se diz, o Supremo está intervindo demais. Ministro... Bom, não dá para botar a entrevista inteira, uma entrevista de mais de meia hora, mas vocês sentiram aí, né, que ele ficava meio aquado. Eu acho que quando ele fica nervoso, o tique que ele tem no beiço piora, cara. Porque é assim, ó. Mas quando ele tá nervoso, é assim, ó. Rapaz, enfim, ele não devia estar dando entrevista nenhuma. A verdade é essa, ele tinha que estar cuidando dos processos dele e não perdendo tempo aí na Globo News dando entrevista. E ele não deu entrevista só para a Globo News, não. Deu entrevista também para o SBT, se eu não estou enganado. Enfim, o cara fala pelos cotovelos, fala dos processos que, inclusive, ele vai julgar mais para frente, etc e tal. É um absurdo, né, meu irmão? É um absurdo.